Obrigado, doutora. Doutora, só uma pergunta da preliminar que é necessária, que é o seguinte. O vosso escritório foi invadido. Sim. Os seus pacientes, os seus clientes, se sentem sob ameaça? Todos os meus clientes estão sendo ameaçados. Nós estamos... Será que precisa de mais alguma coisa, presidente e senador Renan? A gente está falando de pessoas sob ameaça. Olha aqui, o inquérito da Polícia Civil de São Paulo. Olha aqui, o inquérito, senadora Simone, que está em curso lá. Invadiram o escritório dessa moça. Essa moça está aqui em ato de coragem. Deveria ser aplaudida por nós. Isso, sabe o que é patriotismo? Patriotismo é isso. Patriotismo é esse ato de coragem aqui. O escritório dessa moça foi invadido. Ela está colocando aqui em risco a vida dela, está se colocando em risco a família dela e os pacientes dela estão sob ameaça. Precisa falar mais alguma coisa? Para nós legitimarmos esse depoimento? Passando então às perguntas, me desculpem pela preliminar, mas era necessária, lamentavelmente. Fora as mensagens de WhatsApp, né, senador? Fora isso. Precisa de mais alguma... Eu acho absurdo ser questionado isso. E a confissão do diretor semana passada. Mas vamos adiante. Doutora Bruna, quantos pacientes fizeram parte do estudo da Prevent Senior? A senhora tem conhecimento? Tem informações sobre? Tenho conhecimento. Existe uma diferença entre estudo e experiência. Então, no estudo que foi autorizado pelo CONEP, existe o registro de 636 pacientes no artigo científico, mas quando nós analisamos o requerimento ao CONEP, eles fazem menção a 400 pacientes. Eles 400. selecionaram. Então, o tal estudo teve 400 pessoas. De telemedicina. A senhora falou ainda há pouco que eles sentiam segurança do Ministério da Saúde de que não haveria nenhum tipo de fiscalização. A senhora poderia discorrer sobre isso? E se houve em algum momento algum tipo de fiscalização, acompanhamento da Agência Nacional de Saúde? Posso discorrer a respeito desse assunto. Agradeço, inclusive, pela pergunta. A partir do momento em que a Prevent Senior se aproxima dos interesses do governo federal, os médicos, eles têm a impressão de que não haverá fiscalização de qualquer órgão vinculado ao Ministério da Saúde. É isso que valida a possibilidade de não só entrega desses kits ou atitudes sem autorização do Comitê de Ética Médica, mas também de uma série de outras experiências que ocorreram dentro da instituição. A utilização de medicamentos e terapias sem a devida autorização, sem o consentimento dos pacientes. Então, a sensação que se tinha na instituição é que eles tinham autorização para fazer o que quisessem, como quisessem, e por isso que nós chegamos, ao meu ver, nesse relato que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais tristes que eu já ouvi dos médicos. Não existe nada mais degradante para um advogado do que escutar o relato de um médico que fala que quer o bem do seu paciente, que não tem a sua autonomia respeitada e que está impossibilitado de fazer aquilo que é a sua missão, que é salvar vidas. A senhora falou ainda há pouco, e nos chama muita atenção, foi objeto da inquirição do senador Renan, também foi objeto da inquirição da senadora Elisiane, sobre a conexão entre Prevent Senior, o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia. A senhora poderia me dizer assim, como isso se dava? Tinha uma relação da Prevent Senior, tinha uma orientação do Ministério da Economia, dentro da máxima, que inclusive o governo propagandeava, que o país não podia, a economia não podia parar? As informações que eu tenho é que não existia uma orientação do Ministério da Economia, mas sim uma linha congruente entre o objetivo do Ministério da Economia e aquilo que era propagado por esses supostos assessores paralelos. Esses assessores paralelos médicos, esses sim, passavam orientações e diretrizes à empresa, e a empresa respondia a essas diretrizes. Esses assessores paralelos que a Vossa Senhoria fala é o chamado gabinete paralelo. Eu conheci essa expressão com a CPI, eu não tinha ouvido ela. E quem seriam essas pessoas? O senhor Paolo Zanotto, o doutor Antônio Wong, já falecido, e a doutora Nise Yamaguchi. Perfeito. Encaixa também nesse contexto a doutora Mayra Pinheiro? A menção que eu tenho da doutora Mayra Pinheiro foi depois que ela veio depor na CPI. Aí sim, alguns médicos disseram que a conheciam e que ela teria uma certa relação com o depoente aqui, que era o senhor Pedro Batista.
Então, só para entender, a lógica de orientação era desses, que nós aqui denominamos de gabinete paralelo. E a lógica era atendendo à premissa que vinha do Ministério da Economia de que não podia ter paralisação da economia e, por isso justificaria o tratamento precoce. É isso? Sim, a expressão que os médicos utilizavam era que o tratamento precoce seria uma válvula de liberdade a essas pessoas que não queriam se subordinar à necessidade de lockdown. Elas teriam esperança de que, se ficassem doentes, teriam a cura da doença e, por isso, elas se expunham mais. Senhor presidente, senhor relator, eu acredito que, a partir do depoimento da doutora Bruna, é inevitável, pelo menos, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, se não o ministro Paulo Guedes, está presente nessa comissão parlamentar de inquérito na semana que vem. Se não for o ministro Paulo Guedes, o secretário de Política Econômica, no mínimo, diante dos notórios acontecimentos, informações que a CPI já tem. Ele já está convocado. Ele já está convocado, então, só marcar. Diante das informações que a comissão parlamentar de inquérito dispõe e com o depoimento da doutora Bruna, eu acredito que se torna inevitável marcarmos para a semana que vem o depoimento do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Se não, o próprio ministro Paulo Guedes. Foi dito ainda há pouco, aliás, o senhor Pedro Júnior disse aqui que as informações que são trazidas nessa denúncia foram informações manipuladas. Eu pergunto a Vossa Senhoria sobre o compromisso da verdade. Alguma das informações que Vossa Senhoria traz a essa comissão parlamentar de inquérito são manipuladas de alguma forma? Nenhuma das informações foi manipulada. Eu me coloco à disposição para entregar ou disponibilizar a vocês o e-mail encaminhado com uma tabela que poderá ser periciada. Eu fiz a verificação de forma unilateral, independente das informações a mim transferidas pelos meus clientes dos óbitos, para ver se eles realmente estavam dentro do cadastro nacional. Eu verifiquei que, de fato, eles estão, assim como verifiquei todas as informações que me foram trazidas. Então, eu tenho segurança em dizer que não houve manipulação. Obrigado, doutora Bruna. Ana Cristina, por gentileza, coloque a mensagem de WhatsApp que nós recebemos dos grupos lá da Prevent Senior. A mensagem, se eu não me engano, do doutor Pedro Júnior para apresentar a doutora Bruna. Essa é uma mensagem que diz o seguinte: atenção, senhores, infelizmente alguns de vocês não estão com o nível de comprometimento necessário para permanecer na empresa. Dei uma ordem na semana passada de não sair para a rede externa nenhum paciente paliativo, sem eu ser consultado. A partir de hoje, não irei tolerar essas falhas. O lema da empresa é lealdade e obediência. Nunca é demais lembrar, e aí eu não quero dourar a pílula, porque aí eu não sou médico, mas sou historiador, essa é a mesma consígnia da SS nazista. Aqui nessa comissão parlamentar de inquérito foi dito pelo senhor Pedro Júnior que essa consígnia não era utilizada por ele, que essa consígnia era do doutor Anderson, e eles não utilizavam. Nós estamos vendo aqui uma mensagem do próprio doutor Pedro Júnior, encaminhado, se eu não me engano, em grupo de WhatsApp dos médicos da Prevent Senior. Lealdade e obediência era a consígnia apresentada pelo doutor Pedro Júnior, era a consígnia da empresa? Sempre foi essa a Lealdade e orientação obediência. da empresa. Isso sempre foi. Isso não é de agora. Isso não aconteceu em 2020 com a pandemia. Isso faz parte da cultura organizacional da empresa. Esses são os princípios que norteiam a Prevent Senior. Senador Rogério. Senador Randolfo Rodrigues, não sei se o senhor lembra de uma declaração do senhor presidente da República que falou que os fortes sobrevivem, os fracos morrem. Isso também me faz lembrar a eugenia que foi praticada na Segunda Guerra Mundial, que tem conexão com esse lema, lealdade e obediência. Perfeitamente. Em um momento aqui do depoimento, Vossa Senhoria falou de conjunto de guardiões. O que são os guardiões nessa estrutura de lealdade e obediência da Prevent Senior? Um dos proprietários da empresa, Dr. Eduardo Parrillo, é médico geriatra, um dos idealizadores. Ele criou a figura dos guardiões. Os guardiões seriam médicos responsáveis pelos plantonistas. Eles atuariam como guardiões desses plantonistas para que lhes fosse concedida a retaguarda necessária. Então, é uma figura exclusiva, eu desconheço essa expressão em outra instituição de saúde, apesar de atuar há muitos anos com médicos. Perfeitamente. Veja, senhor presidente,
lealdade e obediência, guardiões, vejam os termos que eram utilizados. Pode colocar aí, Ana Cristina, a mensagem do Facebook, por gentileza? A mensagem de Facebook. Por gentileza, doutora Bruna. Eu gostaria de passar uma informação que é interessante, e aí eu faço uma solicitação aos médicos que me assistem. A Prevent Senior, ela tem uma política um tanto quanto diferente. Há descrição de que nos anos de 2015, 2016 e 2017, a Prevent Senior, em alguns eventos, propagava um hino, que era o hino dos Guardiões, em que esses médicos eram obrigados a cantar o hino com a mão no peito. Eu gostaria que os médicos que agora me assistem, caso algum dos médicos tenha esse hino, eu gostaria muito de trazer a conhecimento da Comissão Parlamentar. Tem. Tinha lealdade, obediência, nome de guardiões e hino. E tinha um hino que eles eram evocados a cantar com a mão no peito. Observação importante também a ser feita é que os donos da instituição, o senhor Fernando Parrillo e o senhor Eduardo Parrillo, possuem uma banda de rock muito conhecida. Inclusive, ela vem participando daquele evento Rock in Rio. Então, eles tocavam o hino e os médicos tinham que cantar esse mesmo hino com a mão no peito. Infelizmente, eu não tive acesso à letra desse hino, mas peço encarecidamente que, caso algum médico que esteja assistindo possa disponibilizar essa informação, eu acredito que seja muito importante para conhecimento da ideologia da empresa. Com certeza. Aliás, o que é paradoxal é uma empresa ter ideologia, uma empresa que cuida da saúde e da vida das pessoas. Essa notícia de Facebook chegou ao nosso conhecimento sob a alegação que circula nos perfis de Facebook de apoio à empresa. Eu não sei como funciona isso, mas diz aí a mensagem. Quem realmente quer ajudar a Prevent tem que parar de falar no tal kit que recebeu. Tomou, que a família recebeu, porque esse assunto pode vir a comprometer a Prevent Senior e piorar ainda mais a situação. Os medicamentos do tal kit não têm comprovação científica de combater a Covid. Inclusive, o dono da Prevent, em uma entrevista há 3 dias, destaca isso. Os laboratórios que os fabricam já declaram que não servem para combater a Covid. Reflitam sobre isso. Esse alerta, após os fatos se tornarem público, circulou, doutora Bruna? Muito tem se circulado a respeito disso. Volto a dizer, a Prevent Senior é uma rede que possui bons médicos. Tanto é verdade que eles nunca se opuseram às informações que eu trouxe à comissão. As informações que nós trouxemos é porque esses bons médicos, eles querem e precisam trabalhar. Esses médicos, eles têm amor pela profissão, amor por seus pacientes. É muito importante ressaltar aqui. Eu não tenho nenhuma questão pessoal e nenhum objetivo pessoal contra a instituição. O que eu tenho aqui é o dever cívico de honrar com o princípio e objetivo maior, que é a solidariedade. E aí, faço um adendo até à minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa muito discreta, não sou de falar da minha vida pessoal. Mas o meu pai era uma pessoa idosa, ele era militar. Então, eu fui educada por pessoas idosas. Quando eu venho até aqui, eu entendo que nem seja um ato de coragem, mas sim um dever cívico de comparecer aqui para prestar esclarecimentos. Doutora Bruna, a senhora está dizendo para o Brasil o que é de fato patriotismo. Só para concluir, senhor presidente, meu tempo já esgotou. Tinha um vídeo que eu também queria apresentar, mas vou passar para os demais colegas, que é o depoimento, inclusive, de um paciente, de alguém que teve como tratamento inicial na Prevent Senior o tratamento precoce. É um depoimento em vídeo, mas o tempo já esgotou, não vou abusar da boa vontade, mesmo porque teremos contribuições melhores na inquirição, como a do médico doutor Otto Alencar. Mas eu queria só lhe perguntar, me permita fazer 3 perguntas últimas para a senhora discorrer. A primeira delas é o seguinte: isso aqui é o protocolo da Prevent Senior. No protocolo já foi demonstrado aqui para todos o uso da hidroxicloroquina como receituário inicial. Aqui tem uma espécie, o doutor Otto depois pode esclarecer, aqui tem uma espécie de fluxograma de atendimento. No fluxograma de atendimento, tem um quadrado aqui que diz repetir se tiver Covid-19, ou seja, pelo que está sendo dito aqui, pelo que eu entendi, só me corrija se estiver errado, seria aplicar hidroxicloroquina no tratamento prévio e depois do PCR, repetir por Covid-19, não suspender hidroxicloroquina e azitromicina. Eu queria que a senhora, vou passar inclusive para o
senador Dr. Otto, que a senhora discorresse sobre isso. O segundo aspecto é o seguinte, Dr. Otto Alencar, inclusive, trouxe a conhecimento ontem do Brasil, que a Prevent havia recomendado tratamento paliativo para paciente que não estava em estado terminal. Veja, nada contra paliativistas, nada contra essa área do conhecimento médico necessário para um fim de vida digno para as pessoas, mas a denúncia da conta, a denúncia feita por um paciente que foi receituado para pessoas que não estavam em estado terminal. Eu queria que Vossa Senhoria discorresse sobre isso. Por fim, também, que Vossa Senhoria também discorresse sobre essa notícia que foi vinculada, de que um neto disse que o avô, vítima de Covid, veio a ser amarrado em hospital da Prevent Senior. Se a senhora tem conhecimento desse episódio e que se aconteceu. E por fim, por último, de fato, nós temos duas notas do Ministério da Saúde de setembro. Veja, senhor presidente, eu não estou falando de maio, de abril, que poderia se alegar algum eventual desconhecimento sobre o tal tratamento precoce sem eficácia comprovada. Nós estamos falando de setembro, uma nota técnica do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde de Mária Pinheiro, o Ministério da Saúde de Elcio Franco, o Ministério da Saúde de Eduardo Pazuello. Nós temos aqui e o Ministério da Saúde do presidente Bolsonaro. O Ministério da Saúde do presidente Bolsonaro. Duas notas técnicas que têm como referência bibliográfica a Prevent Senior e a apresentação, e esta apresentação aqui da Prevent Senior. Eu faço então essas duas perguntas para a senhora. Qual a conexão que tinha da Prevent Senior como referência para o tratamento por parte do Ministério da Saúde e até quando o tal tratamento precoce foi utilizado pela Prevent Senior? E, por fim, eu concluo. Inclusive, esses dois documentos, nunca é demais destacar, senhor presidente, a doutora Mária Pinheiro é a primeira a assinar esses documentos, com referência bibliográfica. Essa Mária Pinheiro que continua no Ministério da Saúde. Eu rogo daqui ao ministro Ricardo Lewandowski, atenda o pedido dessa comissão parlamentar de inquérito. Para o bem da investigação é necessário o afastamento dessa senhora da função pública que ela ocupa. Por fim, presidente, e aí para ouvir as últimas considerações da doutora Bruna, nós estamos, essa CPI já apurou muitos escândalos, vários casos estarrecedores. Nenhum me tocou tanto quanto esse. Esse daqui aí o escândalo tem caráter do macabro. O que nós estamos assistindo é um escândalo macabro com sinais tristes de eugenia, enfim, de algo que revela o quanto triste é essa página da história brasileira que nós estamos vivendo. A senhora, doutora Bruna, o bom de hoje foi ver essa demonstração. A senhora disse bem, não é coragem. Isso que a senhora está fazendo, isso é que é patriotismo. Obrigada, Obrigado, senador Randolph. Com a palavra, a doutora Bruna. Em resposta aos questionamentos, o seu primeiro questionamento do senador foi a respeito da continuidade da hidroxicloroquina após a internação do paciente. Essa informação, ela corrobora com os prontuários médicos que foram entregues e disponibilizados a essa CPI através do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Fica muito claro no prontuário do paciente Anthony Wong que ele faz uso do tratamento precoce e ele é internado no dia 17/11 e utiliza o medicamento até o dia 25. Então, é claro para vocês que existia não só uma utilização desse medicamento para pacientes em casa, para que eles fizessem o uso desse suposto tratamento precoce, mas também depois da internação. Então, existem em vários prontuários a prescrição desse mesmo conjunto medicamentoso. Além dele, também a azitromicina, a ivermectina e a colchicina. Os pacientes eles recebiam reiteradamente esses tratamentos, mesmo depois da admissão no período da internação. O seu segundo questionamento a respeito do tratamento paliativo. O tratamento paliativo é um tratamento que eu respeito muito. Existe a Sociedade Brasileira que regula esse tipo de tratamento. Sem dúvida também, dentro da denúncia que eu escrevi, o mais grave, que eu identifico como sendo mais grave, é a repercussão do tratamento paliativo. Existe um desvio de finalidade.
e sobre esse desvio de finalidade eu recebi uma série de orientações. Peço desculpas caso eu troque algum termo médico, como eu disse a vocês, eu sou advogada, eu relato aquelas informações, mas eu não tenho o conhecimento técnico necessário para usar determinados termos, mas eu posso transmitir a vocês o que eu entendi. O que eu entendi é que o tratamento paliativo, ele pode e deve ser utilizado para aquele paciente crônico, aquele paciente em que você não faz mais a indicação o paciente terminal que não tem terapêutica mais que possa resolver a situação dele. E pelo que a senhora apresentou até o momento, o tratamento paliativo era escolhido como uma questão econômica e pelo tempo de ocupação do leito de terapia intensiva. Então, o tratamento paliativo vinha como alternativa para a redução de custos e eu tenho relatos de pacientes que a família não deixou que entrassem em tratamento paliativo e estão vivos, portanto, não eram pacientes terminais. Era uma escolha feita pela direção para a redução de custos. E aqui me cabe relatar o que foi dito pelos médicos e é algo que a sociedade ela precisa ter atenção. O tratamento precoce para o idoso é muito complicado. Então, imaginem a seguinte situação. O idoso, ele se dirige até o hospital, numa unidade de pronto atendimento, dizendo que ele está com sintomas gripais. Sem que fosse feito o PCR, nem sempre era feito o eletrocardiograma ou a tomografia, lhe era entregue um pacote de medicamentos. A informação que esse idoso recebia era a seguinte: a síndrome respiratória aguda grave, que é a doença decorrente da infecção pelo Covid-19, é uma doença que tem o seu percurso, assim como toda doença de origem viral. E é natural que o senhor, ainda que tomando o medicamento, piore um pouco. Então, o senhor volte para casa, leve o kit, faça uso do kit, volte para o hospital se necessário. E aí, entrando na questão do paliativo, esse paciente ele ia para casa e à medida que ele ia piorando, ele tinha a sensação de que em algum momento ele iria melhorar. Afinal, ele estava sendo medicado. Ocorre que ele não melhorava. Muitas vezes, esses pacientes eles eram levados de novo às unidades de pronto atendimento muito graves, com uma saturação muito baixa. E é onde entra o meu pavor ao ouvir o relato. Eu ouvi relatos de médicos dizendo que pacientes que não eram crônicos, pacientes que estavam acometidos pela Covid-19, com a síndrome respiratória aguda grave, eles passavam pelo pronto-socorro e pela idade desses pacientes, pelas condições físicas desses pacientes, a família recebia a seguinte orientação, às vezes no ambiente do pronto-atendimento, do pronto-socorro, que era a seguinte: olha, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó está muito debilitado. Caso eu faça a intubação desse paciente, essa intubação ela é um procedimento invasivo. Então, você tem duas escolhas enquanto familiar. Uma é optar pelo tratamento mais invasivo e outra, que são as medidas de conforto. A essas medidas de conforto se dá nome de paliativo. E esse paciente, infelizmente, era conectado a uma bomba de morfina, ele não recebia o tratamento adequado e ele evoluía a óbito. Eram 3 ambientes diferentes, os ambientes de paliativo. Isso acontecia em situações de pronto-socorro, onde o paciente não ficava por mais de 24 horas, em ambiente de enfermaria e em ambiente de UTI. Eu não sei afirmar exatamente o que aconteceu, porque eu não tenho condições técnicas de avaliar esses prontuários. Mas eu acredito que, trazendo essa questão a conhecimento da sociedade, da Comissão Parlamentar de Inquérito, se faça a devida investigação desses fatos. Porque é muito triste você ouvir que as pessoas eram selecionadas e encaminhadas a determinados tipos de tratamento, desviando a conduta de profissionais que são muito úteis e importantes. A especialidade do paliativista é tão importante quanto da cardiologia, quanto da neurologia ou qualquer outra especialidade médica. O triste é como esses tratamentos estavam sendo usados e difundidos. As famílias não tinham conhecimento que o paliativo é você permitir ou você deixar que esse paciente evolua para óbito conectado a uma bomba de morfina ou a outro tratamento sem a possibilidade de reação. Esses pacientes eles eram viáveis, eram pacientes que, se tratados, poderiam sobreviver. Não tenho condições técnicas de avaliar cada caso, mas eu acho muito importante
que a instituição disponibilize esses prontuários, disponibilize essas informações para que se seja feito a devida análise. Respondendo o terceiro questionamento do senador, com relação ao paciente que foi amarrado, eu desconheço essa informação, senador. Eu perguntei a alguns dos meus clientes se era uma prática comum e eles disseram que, por razões de segurança, muitas vezes o paciente, quando fora de seu estado normal, principalmente o paciente idoso, já acometido por doenças de Alzheimer ou parecidas, que não tinham noção ou percepção da realidade, eram mantidos nas camas, mas por uma questão de segurança. Então, eu não sei responder o que aconteceu a respeito desse caso em específico. O quarto questionamento, acredito que seja a respeito do tratamento precoce, novamente. Volto a dizer, o tratamento precoce era um protocolo administrado nos primeiros dias de sintomas, que a Prevent Senior denominou de Golden Day, que eram segundo dias de sintomas. Não existia confirmação de PCR, não existia a obrigatoriedade com relação ao eletrocardiograma. Por mais que o protocolo de manejo determine essa obrigatoriedade, o fluxo de pacientes foi tão grande na segunda onda que se tornou impossível a realização de todos os exames. Então, eles recebiam o kit de tratamento precoce e, de um modo muito estranho, ele se estendia ao período de internação e era combinado com outras experiências, e assim denomino experiências e não pesquisas, porque sem a autorização do Conselho Nacional de Ética Profissional, eu não tenho como nominar como sendo pesquisa científica, mas sim experimento.